kärlek, för oss och aldrig sviker. Låt nåde drabba mig. Alla behöver godhet, att få bli förlåtna. Ett hopp som bär oss, som bär oss. Jesus, han kan flytta världen. Vår Gud är mäktig när det aldrig räddning till oss för alltid. Olá, irmãos, paz. Deus abençoe. Estamos aqui hoje, estamos de volta, graças a Deus, para o final dessa maratona. Semifinal. Semifinal. Graças a Deus que chegamos até aqui, né? E que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. Amém. Né? Porque é muito aprendizado e o Espírito Santo revela, né? A gente busca, o Espírito Santo revela, e isso é muito importante. Verdade. Então que Deus tenha te abençoado, continue te abençoando, porque acabou só uma maratona, e já pensando já na próxima aí, em nome de Jesus vai ser bênção também. Amém. Tá bom? Então a gente vai orar, agradecer ao Senhor. E mais uma vez dizendo, caso você tenha algum comentário, né, você pode aí colocar aqui no Facebook, ou mandar por mensagem, perguntar ao pastor também, tá bom? É um prazer poder ajudar, é um prazer também, porque a gente dá e recebe, isso que é o mais importante. Amém. Tá bom? Então a gente vai orar, agradecer ao Senhor por esse momento, que Deus possa falar no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, por mais uma semana. Muito obrigado por termos chegado aqui nessa sexta-feira, Pai, debaixo da Tua graça. Senhor, às vezes o cansaço, às vezes as dificuldades da semana verdade, tentaram nos colocar para baixo. Mas, Senhor, nós cremos em Ti, confiamos no Senhor e sabemos Amém, que o Jesus. Senhor renova as nossas forças. Aleluia. Então, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse momento também, pedindo a Ti, Pai, que no nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, Em nome de Jesus. fale através da nossa vida, É verdade, Pai, para a glória Senhor. do Senhor, meu Deus, nos usa, Pai, que possamos também abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Em nome de Jesus. Pai, porque aquele que pratica as Tuas palavras é um homem sábio, É verdade. porém aquele imprudente é aquele que ouve e que não pratica. Infelizmente, ó Pai, existem muitos assim, que ouvem, mas não praticam, Senhor. A esses, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar, abrir as suas mentes, Amém. para que eles também possam praticar e serem chamados de prudentes, Amém. homens Em e nome de mulheres Jesus. prudentes, em nome de Jesus. Amém. 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 Ó, quem tá aí, ó, Dona Mimida, Dona Mida, senhora velha. Graças a Deus. E Amém. a gente vai louvar o Senhor com esse hino. Sabe por quê? Porque esse hino vai nos remeter ao primeiro amor. Sabe, aquele primeiro amor que a gente tinha com o Senhor, que a gente tava nem aí porque as pessoas falavam, sabe? A gente só queria falar de Jesus, a gente só queria fazer Jesus conhecido, a gente só queria falar o quanto Jesus tinha feito na nossa vida, e de repente a gente perdeu isso. Eu não sei se você tem vivido assim, eu não sei se você perdeu a alegria de falar de Jesus, compartilhar de Jesus, de estar com o Senhor Jesus. Mas se sim, a gente vai cantar esse hino, e que você possa cantar esse hino para o Senhor e falar: Senhor, eu quero novamente andar contigo. Amém, em Eu nome quero de estar Jesus. contigo. Então preste atenção nessa letra e faz dela a sua oração. Sabe? Porque às vezes a gente está realmente longe do Senhor, né? E não é isso que nós devemos fazer.
Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ajuda-nos a te ouvir de novo. Ah, que vontade, Abre os nossos ouvidos. que vontade Em nome de Jesus. de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Talvez você tenha saído desse jardim da inocência, mas o Senhor te chama para retornar nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Amém? Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe que toda passagem, todos os profetas, todos os homens pediram para o Senhor: Senhor, me faz uma pessoa melhor. É verdade. E assim também é a gente, né? A gente tem que pedir para
Senhor nos fazer pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém? Porque quem é que subirá ao monte do Senhor, senão aqueles de mãos limpas e coração puro? Né? Quem vai contemplar o Senhor, senão aquele que guardar as vestes brancas até o final? Verdade. Né? Então canta conosco assim, ó. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, o coração puro. Renova um espírito inabalável. Pode declarar isso de novo? Crie-me, Deus, crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros Mais, Senhor. e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aleluias. Amém? Amém. Uma coisa que a gente precisa vigiar, porque a gente vê o erro dos outros, né? E não o nosso, muitas das vezes. É verdade. Né? Ah, é assim porque ele fez isso. Ah, é assim porque ela fez isso, né? Ah, eu pequei porque a mulher que me deu a maçã. Embora a mulher nos leve para muitos erros verdadeiros, né? De verdade, quer dizer. Mas a gente tem que reparar que são os nossos erros, são os nossos pecados que colocaram o seu Jesus na cruz. Não foi do outro, não foi dos ladrões que estavam com Jesus, foi o nosso, foi o seu. Então nós, você, eu, Viviane, nós precisamos, né, pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos buscar esse coração e não colocar a culpa que é nossa no outro. É verdade. Mas sim sobre nós, para que o Senhor nos perdoe. Né? Porque Jesus falou, eu vim para aquele que está doente, não para quem está são. Para o são, deixa ele para lá. O Já tá doente, bom, né? Não precisa de não nada. precisa de nada. Tá bom? Então, amém. Agradecemos. E vamos para a aula. Muito bem. Diz, ativa lá.
Muito bem, irmãos. Muito bem, irmãos. Saiu eco. Agora saiu. Então, hoje, né, nós continuamos a nossa maratona, quase no final. E agora a gente vai para o 10º e último mandamento, que é um mandamento que Deus escreve esse mandamento um pouquinho diferente dos outros. Mas aí a gente vai ver por quê, né, no continuar da caminhada aqui. Exato. Só que primeiro, antes da gente falar do 10º mandamento, a gente vai revisar o 9º mandamento, né? Na semana passada a gente falou sobre o falso testemunho. Exato. Né? Não darás falso testemunho. E a gente começou sabendo e vendo que falso testemunho é um crime, né? Previsto em lei. Tanto no Brasil quanto na Suécia, é um crime ao redor do mundo. Então, é algo muito sério, né? Então a gente precisa cuidar do que a gente fala. Nós vimos também que não somente o que a gente fala em verdade é perigoso, mas também aquilo que a gente omite, né? Quando o nosso testemunho seria valioso para alguém, ou quando o nosso testemunho seria benéfico para alguém, e a gente não faz, a gente não testemunha, a gente também está cometendo um pecado desagradando o Senhor, né? Nós vimos também que fake news não é novidade. Nós vimos vários exemplos na Bíblia, né? E vimos também que na Bíblia, e a gente viu também um caso, né? Um exemplo na vida cotidiana nossa de como um falso testemunho pode destruir a vida de alguém, né? Nós falamos do falso testemunho contra Jesus, falamos do falso testemunho contra Estevão, falamos também do caso de uma moça que foi linchada por ser confundida com outra pessoa e foi morta, né? Não, ela foi nem confundida, né? O pessoal botou a foto dela, falando Na que ela internet, sequestrada. um falso testemunho, né? Colocaram na internet uma fake news, e aí ela foi linchada e morta. Então, muito perigoso, né, irmãos, essa questão de falso testemunho. Nós vimos também que a gente precisa se apartar da fofoca, da injúria, da calúnia, da difamação, né? De tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor e também desagrada as outras pessoas, né? Sim. Nós vimos que é muito importante praticar os filtros da verdade, bondade e utilidade quando a gente vai pensar em compartilhar alguma coisa. Uhum. Então, antes de compartilhar, será que isso é verdade? Será que isso vai magoar alguém? Será que isso vai ser útil para essa pessoa que eu vou falar? Se não for nenhum dos três, melhor nem falar, deixa para lá. Guarda para você, eu guardo para mim. E nós também vimos que o amor é o melhor filtro de todos e é o amor que é a melhor escolha em todos os momentos. Então, o amor vai nos conduzir a falar a verdade, né? Principalmente o amor de Cristo expresso na cruz e tudo aquilo que a gente aprende do Senhor. Com a orientação do Espírito Santo, a gente aprende que a verdade liberta. Amém. E a verdade priva outras pessoas de serem machucadas e magoadas. Então, Amém. que a gente tome conta da nossa língua, tome conta do nosso falar, e a gente procure não falar o que não é verdade ou falar aquilo que a gente não confirmou que é verdade. Exato. Porque isso pode magoar ou prejudicar alguém de uma maneira muito séria ou até mesmo permanentemente. Exato. Muito bem. Amém? Amém. Seguindo, então. Então, para o 10º mandamento, que na sua Bíblia está em Êxodo 20:17, na minha também, o Deuteronômio e Deuteronômio 5:21. Então, se puder acompanhar aí, a gente vai ler o versículo todo, que é maior do que não cobiçarás. Está escrito assim. Deixa eu colocar aqui em outra versão. NBI. NBI? Da Bíblia de papel, se quiser. Pega aqui. Que é melhor. Exato. E está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tá bom? E aí, esse mandamento, como a gente viu,
Deus repete, né? Não cobiçarás, não cobiçarás, não cobiçarás, dá exemplos, Uhum. e aí no final ele fala o seguinte: nada, não cobiçarás nada, né? Hoje em dia, claro que raramente alguém vai cobiçar o jumento, o exemplo que está ali do contexto da época, mas a gente cobiça muitas coisas, né, do nosso próximo. E a gente vai dar uma olhadinha nisso um pouco mais em detalhes agora. É verdade. Tinha um pessoal, um cara que me olhou e falou, pô, essa barba é bonita, tô deixando o bigode crescer. Eu falei, ih, rapaz, tira o olho. Deixa eu botar grande aqui pro pessoal ver. Ó. Muito bem. Sim, então a gente vai começar com esse versículo, esses versículos, né? Tá lá no livro do apóstolo Tiago, e ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4, de 1 a 3. Né? Então a gente vai começar. Porque, irmãos, esses versículos aqui, a gente vê que o apóstolo Tiago ele fala muitas coisas, mas a principal aqui talvez seja essa questão de você querer o que é do outro, Sim. né? A cobiça. E aí a gente vê que ele bota ali, né? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Então, até mesmo a cobiça vai criar guerras e contendas, né? Porque nós queremos o que é do outro, né? Há muito tempo atrás, quando os árabes conquistaram ali Jerusalém, os, os reinos aqui ocidentais, né? Da Europa, principalmente, da França, ali naquela, da Espanha e tudo mais, eles faziam cruzadas para reconquistar Jerusalém, porque a igreja, né, queria que os cristãos fossem lá adorar, conhecer a Terra Santa, mas, porém, contudo, todavia, existiam aqueles que tinham a cobiça da riqueza dos árabes, tinha a cobiça de conquistar o mercado ali das especiarias, né? Canela, cravo, entre outras coisas. E aí esses homens iam para a guerra, fazer guerra, não para poder fazer com que os cristãos pudessem ir para Jerusalém, mas porque havia essa cobiça de conquistar esse mercado que os árabes tinham. E aí você vê que até nisso houve guerras em nome de Deus por causa de dinheiro. E até hoje, né? E até hoje, infelizmente. Não só em nome de Deus, mas em nome de várias coisas hoje em dia, né? Às vezes um trabalho, infelizmente. Mas é a cobiça, é o desejo que nasce dentro da pessoa. Exatamente. Né? Voltando aqui, então, para Voltando. a apresentação. E aí, como a gente viu, nesse mandamento, nesse 10º mandamento, a gente sai um pouco do âmbito olhando para a lei ainda, né? Porque a lei vinha, traz os 9 primeiros mandamentos com ações, né? Então, você não vai dizer o nome de Deus em vão, não vai adorar outro Deus, não vai dar falso testemunho, não vai adulterar. Tudo se concluía, né, com uma ação, algo visível. Esse último mandamento, na verdade, ele é como se ele fosse o início dos outros 9. Exato. Né? Porque a cobiça está dentro do nosso coração, como a gente viu no versículo anterior que o Diogo falou. Não dá para saber se você cobiçou ou não. Exato. Né? E a lei, ainda que lá atrás, já trazia a interpretação que Jesus trouxe quando ele veio aqui como homem, né, trazendo para algo interior. Então, esse último mandamento, ele já começa a ter uma amplificação do entendimento do que é respeitar e cumprir os mandamentos e o padrão que Deus espera de nós. Então, ele já começa a falar do que está no nosso coração. Uhum. E, irmãos, como diz aqui nesse versículo,
de Jeremias 17:9, que está aqui, ó, no cantinho, vou dar um zoom aqui. Ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Então, o nosso coração é enganoso, né? É enganoso. Como a gente pôs aqui, é repleto de vontades e desejos. E aí, dentro de tudo isso que a gente tem dentro de todas as coisas que tem no nosso coração, aquilo que a gente escolhe vai ter crescimento, vai frutificar, vai ganhar vida, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber onde os nossos desejos mais íntimos nascem. De onde eles vêm? Qual que é a motivação desses desejos, né? Então, como a gente falou, a cobiça, ela é praticamente o princípio de todos os outros mandamentos. Então, quando eu começo a cobiçar a mulher ou o homem do próximo, eu já agredi o 10º mandamento, e depois eu vou agredir o mandamento de não adulterarás também, né? Exato. Quando eu começo a cobiçar o lugar de Deus, eu já agredi também o mandamento onde diz que Ele é o único Deus, né? Que o primeiro, a gente só vai adorar a Ele. Exato. Então, esse 10º mandamento, ele acaba sendo o estopim para que a gente transgrida todos os outros 9 mandamentos, né? E então é a partir daqui, a partir do que está no nosso coração. Qual é o desejo do nosso coração? Nosso coração é enganoso, então a gente precisa entender qual é a raiz dos nossos desejos, para que aí sim a gente possa tratar, se for uma raiz ruim, ou que a gente possa frutificar, se for uma raiz conectada no Senhor. Amém. E, continuando nessa linha, né, então a gente primeiro entende que a cobiça, ela é a raiz de todos os outros, né, de tudo aquilo que a gente comete depois, né, de pecado. Uhum. A gente começa a entender que a cobiça faz a gente acreditar que a gente só precisa de um pouco mais, só um pouquinho mais, e a gente vai parar, né? E aí, na verdade, a gente vai ler agora Provérbios 1:19. Se você puder abrir na sua Bíblia também, muito importante. Provérbios 1:19. E diz assim: tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se distrai. Lê na versão de Eu vou papel ler também. aqui na versão de papel. E diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Exatamente. Acho que tá melhor. É como um cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente acha que vai ser só um pouquinho mais. Eu vou trabalhar só um pouco mais. Eu vou fazer. Eu quero isso só um pouco mais. Quando, na verdade, a gente começa a se habituar a cobiçar. Uhum. Nossa, mas aquela pessoa tem uma TV de 90 polegadas. Ou até eu queria. E o que a gente vive, irmãos? A gente vive um mundo que é repleto de consumismo, né? Que é regido pelo consumismo. Então, a gente acaba querendo um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conforto, um pouco mais disso e daquilo. A gente vai falar mais à frente que o fato de querer as coisas não é ruim, Não. né? O fato da gente querer melhorar de vida, querer ter coisas boas e melhores, não é ruim em si, Não. né? Mas quando isso se torna o nosso Deus, quando a cobiça por aquilo que as outras pessoas têm nos faz perder o controle, aí sim, aí a gente começa a afundar. E aí a gente entra nesse só um pouco mais, e a gente entra nessa última frase, que a Bíblia falou, que a cobiça, ela ganha a alma, né, das pessoas. Deixa eu falar certinho. Ela prenderá a alma dos que a possuem. E aí a pessoa vai ficar nesse ciclo de só um pouquinho mais, só quero um pouquinho mais, e vai entrar no próximo ponto. Então a gente entende que a cobiça é a raiz de tudo aquilo que tem feito a gente cair, tudo aquilo que tem feito a gente pecar. E a gente entende que o próximo passo disso é querer sempre mais, sempre mais, sempre mais.
E aí isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é a nossa insatisfação. Exato. E aí é engraçado, né? Porque é, a gente fica insatisfeito com praticamente quase tudo na nossa vida, né? Dizem, né, que isso também é bom, porque você busca excelência, busca melhorar. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica insatisfeito com as nossas escolhas, né? Com a nossa família. Tem até ali Provérbios 15:27, a primeira parte, e diz assim: o que se dá à cobiça perturba toda a sua casa. Olha só que profundo esse provérbio, né? O que se dá à cobiça, aquele que busca a cobiça, ele perturba toda a casa. E aí, por quê? Porque você olha, daqui a pouco você olha para o seu casamento e fala: o casamento daquele cara é melhor do que o meu, né? Aí você começa, o casamento daquela mulher é melhor do que o meu. Aí você começa a procurar, aí você acha defeito no seu marido, acha defeito na sua esposa, né? No seu trabalho, em tudo a gente vai ficar insatisfeito, na igreja, né? O pastor fica lá, o pastor só prega aquilo, só fala aquilo, né? O pastor só vai bem arrumado e tal, né? Pastor Levi só vai de terno, não usa uma camisa polo, né? Então, são coisas pequenas que acabam tomando uma proporção muito maior do que elas têm. Tudo gera Tudo insatisfação. gera insatisfação, exatamente, né? Então, a gente precisa muito tomar cuidado, vigiar bastante quanto a isso. É verdade. E aqui a cobiça, a inveja e a ingratidão. Né? A gente pode pensar, tá, um é separado do outro e tal. Não é. Porque, como nós dissemos, a cobiça, é, às vezes a gente quer o que o outro tem, ou quer o que o outro conquistou. Uhum. Né? Por exemplo, a gente fala, não, queria ter o dinheiro do Neymar, né? Um exemplo. Mas, ó, ele joga futebol, ele treina, ele tem que fazer, é um homem público, não tem vida, às vezes, Privada. privada, né? Então tá bom, não queria ter vida dele, não, queria ter a vida do meu pai, digamos, né? Aí o pai trabalha, acorda cedo, é, batalhou a vida toda, tudo mais, Sim. sabe, irmãos? Então, e aqui a gente vai ver que a cobiça está associada à inveja. Uhum. E a ingratidão, se a gente perceber essas duas fotos aqui, why? Why? Por quê? Por quê? Né? A primeira, o cara ali cheio de dinheiro e o cara da frente chorando. Por quê? E na outra, Porque ele tem e eu não tenho. por que que ele tem e não tem? E a outra ali, a moça casou com o cara e a mulher, por quê? Por que que ela não casa? Por que que ela não encontra alguém? Talvez seja isso, né? Acredito que sim. Espero que seja isso. Ou então, por que que ela casou com ele e não eu? Né? É a cobiça. Então a gente Exato. percebe que quando o nosso coração não consegue, e essa frase aqui é muito legal, não consegue perceber, que até o pastor Levi também escreveu aqui no comentário, né, reconhecer as maravilhas de Deus em nossas Exato. vidas, passamos a achar que nossas bênçãos são menores ou menos valiosas do que as bênçãos do nosso próximo. Foi exatamente o que o pastor Levi escreveu assim: para não cair na cobiça, é bom focar nas bênçãos que Deus nos deu. Deus conhece o desejo de nosso coração, vem tá me atrapalhando aqui, hein? E sabe o que é melhor para nós. Quando fazemos a vontade de Deus, vencemos a cobiça. Né, irmãos? Então, se a gente levar aqui a ponto que o pastor falou, se nós fizermos a vontade de Deus, vencemos a cobiça, então se a gente não tem conseguido vencer a cobiça, é porque ainda nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós ainda não estamos vendo a mão de Deus na nossa vida. É verdade. Né? E por isso nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque tem um hino que ele é muito maneiro. E o cantor ele fala assim: Deus me deu tudo, estou satisfeito. Exato. Ele fala: eu tenho. Jesus em minha vida. Não, eu tenho filho. Não, Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Então ele reconhece Jesus. E aí, depois a gente vai falar qual é o hino que eu esqueci.
Deus né? me deu tudo, Deus me Daniel deu, Souza. olha o nome do louvor, Deus me deu tudo, né? Ele fala, Deus me deu família, A sabe? maior A riqueza. maior riqueza. E aí, se você olha para sua casa e vê realmente que Deus é que te deu, você é grato. Sim, E aí você deixa de lado a inveja, a ingratidão, porque a ingratidão a ingratidão não é contra a sua vida, mas é contra Deus, porque é Deus que tem tomado conta da sua vida. E diante disso, a gente quer botar um vídeo aqui para os irmãos verem. Tá em inglês, mas tem a legenda. sim, E eu creio que vocês vão achar muito interessante que fala sobre isso que nós estamos conversando, sim. né? Então, só recapitulando, né? Então a gente viu que a cobiça é o princípio da maioria dos pecados que a gente vive, Sim. que ela começa no nosso coração, que é enganoso, então a gente Uhum. precisa vigiar da onde vêm os desejos do nosso coração. Nós vimos que a cobiça, ela está muito associada à insatisfação, então, se nós estamos insatisfeitos, a gente começa a entrar num ciclo que vai gerar inveja e ingratidão. E aí agora a gente vai para o vídeo. Um vídeo. Peraí. Tem só que fechar ali de rapidinho o áudio. Já vai, irmãos. Agora vai dar certo. Tá indo. Love you guys, so I wanted to get you something. I got you each a gift. No way, Jesus. Why? Awesome. Well, I just love you guys, so I wanted to get you something. So nice. Laura, you first. Oh, this is so exciting. Oh, will you look at this? A little 8-ounce can of Coke? This is perfect for me. I looked everywhere to find a gift for you, and this just seemed to fit. I love it. True? Yeah, your turn. All right. No way, Jesus. Seriously? Oh, yeah. 20 ounces of Coke? Yeah, baby. Woo! This is awesome. Oh, Jesus, thank you so much. You're welcome. Laura, we gotta go show Richard our gifts. Come on. Okay. Hey, Laura. Is there a problem? No. I mean, well, yeah, kind of. You know, it's just that every time you give people gifts, you always give everyone else more than you give me. What do you mean? I mean, like, I open my gift and, oh, cute, 8 ounces. And then Drew opens his gift and, hello, 20 ounces. Oh, I know what you mean. Well, that gift is for Drew. Well, that's what I want. Go get it for me. Okay, if that's what you want. Yeah. I got a liter. I know, it's 1 liter of God's sweet goodness. Jesus gave it to me. He did? Yes. Okay, you know what? You're going to meet somebody with a bigger bottle, and you are going to be so mad. Laura, check it out. I got an upgrade. Coke 3.0. That is awesome. I know. Well, isn't that just great? Yeah. Hey, Jesus, you rock. Yeah, Thanks, what Drew. is wrong with you? Why are you holding back your best from me? I gave you my best. But don't you see what's happening here? You're letting everyone else's gifts steal your joy. No, Jesus, you are stealing my joy by giving everyone else more than you give me. Laura, I picked this gift out for you. That's what I wanted you to see. I don't care. Until you can look past this, all you're going to see is a can of Coke. A gente sabe que é um pouquinho rápido, né? Mas é bem isso, né, que a gente acabou de dizer. Nós temos as nossas bênçãos, temos o que Deus nos dá, temos tudo aquilo que é fornecido para nós diariamente, mas às vezes a gente deixa com que as bênçãos que Deus dá a outras pessoas apague as nossas bênçãos, né? Ou tira a alegria da Ou tire a nossa alegria de ter o que a gente tem. Exato. Então, Deus acabou de nos presentear com um emprego, ou até mesmo a natureza. Você mora num lugar onde tem uma árvore em frente à sua casa. E aí, vai na casa de outra pessoa, a pessoa tem um jardim inteiro. Aí você fala, nossa,
Oxi, por que Deus me deu só uma árvorezinha É verdade. e essa pessoa tem um jardim inteiro? Então, a gente precisa vigiar para que a gente seja grato com o que a gente tem, pelo que a gente tem. E não que a gente fique murmurando por aquilo que nós não temos ou por aquilo que as outras pessoas têm. E muitas vezes as pessoas até ficam cobiçando ou invejando aquilo que as pessoas têm, que é a graça comum, né? Sim, Então, o sol, aí a pessoa consegue aproveitar o sol de uma maneira diferente e põe energia solar na casa dela. Ela aproveitou a graça comum de Deus, exato. né? A chuva e tudo aquilo que Deus proporciona para todos. Então, nós temos que ter um coração que saiba reconhecer aquilo que a gente tem, né? Amém. E aí, a gente vem para esse próximo ponto, que é o ponto sobre meio que um resumo de tudo que a gente está vendo até agora. Eu vou até botar só a tela para ficar melhor. Porque, então, afinal de contas, o que que é, né? O que que nós cobiçamos? O que nós temos cobiçado, né, na nossa vida? Aqui, ó, o que cobiçamos? Então, se a gente for olhar, muitas coisas, a gente só colocou alguns exemplos aqui. Nós cobiçamos talentos de outras pessoas, nós cobiçamos o casamento, talvez o emprego de alguém, quantidade de dinheiro que alguém tem, os dons espirituais que uma pessoa desenvolveu, a casa de alguém, a aparência, o estilo, a fertilidade de alguém, talvez alguns casais, infelizmente, não consigam ter filhos, né? E às vezes invejam a fertilidade de outra pessoa, sem deixar nas mãos do Senhor, né? E até mesmo procurar, né, soluções. Às vezes a gente cobiça, inveja o carisma que algumas pessoas têm, a facilidade que elas têm de falar em público, o carro, a inteligência, a felicidade, a popularidade, tantas outras coisas. O Diogo vai ler para a gente Tiago 1, 14, 15, só para ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando. Se puder abrir a sua Bíblia, Tiago 1, 14 e 15. Diz assim: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Exatamente. Então, voltando aqui para o que a gente estava olhando, em que resulta, então, né? Tudo isso que a gente cobiçou aqui em cima, o que isso resulta na nossa vida? Resulta em descontrole, né? A gente não consegue parar de querer o que é dos outros. Resulta em idolatria, então a gente começa a adorar aquilo que é dos outros e só pensar naquilo e não ficar satisfeito até tê-lo, até ter aquela pessoa, aquela coisa e partir para a próxima, porque aí entra naquele ciclo que a gente falou no começo, né? Começa a gerar discórdia, como a gente também falou, né? Que a cobiça ela desestrutura toda a casa, começa a gerar insultos a você mesmo e muitas vezes a outras pessoas. Exato. Ingratidão, dívidas, tem pessoas que ficam endividadas para obter coisas que elas não precisam, gera inveja, muitas dúvidas, tem pessoas que começam a duvidar de Deus, porque Deus abençoa é, algumas pessoas com coisas que elas querem, mas às vezes elas não entendem que não é a vontade de Deus para elas, e talvez aquilo que ela quer não seja bom para ela naquele momento, né? A cobiça resulta em ilusão, porque aí a gente acha que quando adquirir aquilo, quando conseguir aquela pessoa, quando alcançar aquele desejo, vai estar satisfeito. E na verdade não vai, né? Gera ressentimento, ciúmes, ira, dor, insatisfação, como a gente já falou. Né? É engraçado que a Dalmida colocou ali que às vezes, sem a gente perceber, a gente inveja. É verdade. O pessoal ainda fala assim, não, que inveja branca. Poxa, tô com a inveja branca, queria ter isso aí que a pessoa tem. Então a pessoa chega na casa de outro e fala, poxa, que televisão bonita, aí do nada a televisão queima. A pessoa fala, pô, botou olho gordo. Botou olho gordo. É verdade. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com os desejos do nosso coração. Nosso coração é enganoso. Mas aí, irmãos, diante de tudo isso,
Como que a gente pode lidar com a cobiça? Como? 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 O primeiro ponto, que aqui é um de quatro, na verdade, né? É como lidar com a cobiça. Então, primeiro passo é aprender a lidar, guardar o coração no Senhor. É como o pastor falou, é como nós lemos o versículo, né? É guardar realmente o nosso coração no Senhor. É reconhecer a bondade, reconhecer aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Verdade. Né? Aqui tem alguns versículos que também nós precisamos seguir as instruções que o Senhor deixa na sua palavra. E também pôr nosso coração no que é duradouro. A gente vai ler só algumas passagens aqui. 1 Coríntios 15, 5. Segundo, né? Segundo. Pode ser. Segunda carta aos Coríntios. Porque não é a primeira carta, é a segunda. Segunda 10, né? 5. E olha só, irmãos, se é seguir as instruções do Senhor, olha o que diz então aqui. Pode ir? Pode. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, primeiro, ser obediente a Cristo e levar cativo todo o entendimento. Ou seja, tudo que nós pensamos, tudo que nós entendemos, levar, como diz o outro versículo, né? Pensar nas coisas que vêm do alto, levar ao Senhor aquilo que nós pensamos. Também Filipenses 4. Isso é muito bom mesmo. Filipenses 4, 6 a 8. Só esperar ver, né? Achar aqui, porque ela já demora. Achei, eu sou super rápido, nem bem. Filipenses 4, 6 a 8. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, com agradecimento. Sim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Amém? Então, indo lá para Lucas 12, 22 a 34, que é uma das formas de lutar, né, contra a cobiça, é colocar o nosso coração no que é duradouro. E essa advertência do Senhor Jesus Cristo é muito importante, porque às vezes a nossa caminhada a gente esquece, né, irmãos? Por isso que a gente tem que estar sempre lendo a palavra, porque olha o que o Senhor Jesus vai dizer. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Exato. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Ou seja, não andeis cobiçosos, agoniados, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai... era só daqui. Não. Porque o vosso Pai agradou-vos o reino, dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas.
para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acaba. Tesouro no céu que nunca acaba, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? E eu acho que também o último, né, é Provérbios 4, 23, que é o que está aqui no cantinho, que é guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Verdade. Então, ó, guarda o coração, segue as instruções do Senhor, coloca o seu tesouro no céu, e aí a gente vai para outra parte. Como lidar com a cobiça? Exato. Tendo um coração grato. Gratidão muda tudo, que a gente botou aqui, né? A gratidão muda tudo. E keep calm. E seja grata. É exatamente isso. É 1 Timóteo 6,8. Primeira carta a Timóteo 6,8 diz assim. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Exatamente. A palavra também diz em Tessalonicenses, em tudo dai graças, né? Paulo também diz em Filipenses que ele sobrevivendo pouco, sobrevivendo muito, em todas as coisas, ele é mais que vencedor, né? No Senhor Jesus. Então, irmãos, a gratidão, ela nos dá um coração diferente. Né? Quando a gente é grato, quando a gente tem um coração grato, a gente tem uma visão diferenciada de todas as coisas. É aquela brincadeira, né? Você pega um copo com água até o meio. Ele tá meio vazio ou ele tá meio cheio? Se nós somos gratos, a gente enxerga, nossa, que bom, tem metade de um copo de água. Se nós não somos gratos, somos insatisfeitos, a gente fala, nossa, metade de um copo de água serve para quê? Né? Então, um coração grato, ele agrada a Deus, como a gente botou aqui, né? E a gente precisa olhar para o que a gente tem e ser grato pelo que a gente tem. A gente costuma falar muito sobre o Benjamin. Quando ele fala de alguma coisa ou reclama de alguma coisa, a gente fala, seja grato pelo que você tem. E não reclame por aquilo que você ainda não conquistou. Porque muitas coisas dependem de nós, né? E outras coisas, a gente precisa esperar no Senhor mesmo. Lá no início do ano, o Benjamin ficava reclamando que ele estava com o celular todo quebrado. Então a gente falou para ele, seja grato por esse celular. Se você quer um celular novo, junta o dinheiro das garrafas e quando chegar no seu aniversário, você vai ter o seu celular. Ele está juntando até agora, né? Ele faz aniversário em outubro. Até lá, ele vai juntar. Mas parou de reclamar, né? Agora ele está usando o meu celular do trabalho que eu vou devolver semana que vem. Mas, assim, a questão é que a nossa gratidão também, às vezes, depende da nossa ação. Sim. Muitas vezes a gente precisa agir também, né? E... é preciso que aprendamos a nos sentir felizes e realizados com o que temos e com o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Como lidar com a cobiça? A parte 3, todos nós precisamos valorizar quem somos, né? Às vezes os traumas, as dificuldades nos fez ter uma visão meio deturpada de quem nós somos. Verdade. Mas a palavra vai dizer, Pedro vai dizer que nós somos a nação santa, sacerdócio real, geração eleita, comprado pelo sangue. Aí já estou complementando, né? Comprado pelo sangue de Cristo, sabe? Então você é muito mais do que você, até mesmo você pensa ser. Sim. Né? Então nós precisamos desenvolver nossos dons e talentos, né? E também nós precisamos valorizar a nossa personalidade, a nossa aparência, né? Tem gente que é fraca na aparência, mas é uma pessoa muito legal, né? E às vezes é uma pessoa que é muito boa na aparência, muito forte na aparência, ninguém consegue ficar perto, porque é uma pessoa pedante, é uma pessoa chata. Então, se você é ruim na aparência, mas é legal na personalidade, foca na personalidade. Mas se for o contrário, foca na beleza. Sabe? Sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque você é único. Você é único. O Senhor te fez único. É verdade. Mesmo você ter irmão gêmeo, você é único. Exatamente. Sabia? A gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem de bom. Exato. A valorizar os nossos talentos. Não de uma maneira superestimada. Não é ter uma super autoestima. Não é isso. Mas ver o que a gente... Ele tá rindo.
Eliette. Ô, Eliette, eu consigo com as duas, com a beleza e com a personalidade. Mas Deus, ele nos deu dons e talentos. E a gente Amém. precisa observá-los e é, reconhecer que nós temos. E a gente Exato. também precisa olhar o que a gente tem a melhorar. Sim, Tudo bem, sim. todo mundo tem pontos de melhoria. Claro. Mas o fato de ter alguém que faça algo que você gostaria de fazer e essa pessoa faça melhor que você, não pode te fazer desanimar. Sim, Tem que te fazer ter um impulsionamento a se dedicar e ser melhor naquilo. Mas não para querer ser melhor que a pessoa, sim, mas para que você tenha crescimento. exato. Viu? Obrigado, Eliette. Não pode dar moral, gente. E agora o ponto que a gente ia falar de novo, né? É importante ressaltar que você almejar coisas melhores, querer algo igual ao que alguém já possui, não é pecado. Não é. E aí a gente complementou, né? Desde que a gente converta essa cobiça numa ambição positiva e saudável, né? Algo para me motivar, algo para eu crescer, algo para eu fazer melhor. Agora, o perigo é quando a gente perde o controle e começa Sim. a querer ter a vida do outro. É. E aí a gente perde a identidade que a gente acabou de falar, que nós temos uma que é só nossa. E Deus nos ama desse jeito. Ele quer que a gente tenha a nossa individualidade, né? Uhum. Mas a gente não pode agir de maneira egoísta. A gente não pode achar que meu mundo caiu, eu não tenho nada, Deus só abençoa os outros, ou meu pai só abençoa o meu irmão, ou não importa, meu chefe só dá promoção para outras pessoas e não dá para mim. Nós não devemos cair nesse discurso vitimista, né? A gente tem que ir à luta, Amém. almejar coisas melhores, mas sem cobiçar o que é do outro. A gente pode olhar as pessoas como exemplo, né? E querer ser melhor, assim como elas são boas em determinada coisa que você sempre quis ter, usa isso como exemplo e segue em frente, né? A gente não pode se abater porque alguém é melhor que nós. A gente não pode sucumbir porque alguém fez algo melhor que nós. A gente tem que olhar para aquela pessoa e beleza. Ou então até mesmo, já aconteceu comigo várias vezes na igreja, no trabalho da igreja. Eu trabalhava em alguma coisa e chegou alguém que era melhor do que eu naquilo. Deus estava me usando na brecha. Aquela brecha que eu estava ocupando foi porque eu me dispus. E o Senhor preparou alguém para colocar naquele lugar depois. E a gente tem que ser grato. E se aquele também for o nosso lugar no futuro, Deus capacita para que ambos sejam, né? Então, o chororô, o mimimi, ou até a questão de vitimismo não pode morar no nosso coração. Né? A gente precisa seguir em frente. Fazer o nosso trabalho, estar onde Deus quer que a gente esteja. E se o Senhor quiser nos mudar, Ele vai nos mudar. E a gente tem que obedecer, como a gente falou lá no início, né? A obediência, o coração obediente às instruções que a palavra nos dá. Não, e só também fazendo adendo, né, irmãos? Porque igual a gente colocou nesse ponto 1, converter a cobiça em uma ambição saudável. Sim. Então, se a pessoa, por exemplo, vou dar o meu caso, eu gosto muito de tocar guitarra, queria tocar muita guitarra, sabe? E às vezes eu fico olhando os vídeos, os caras lá ensinando, ou fazendo uns solos de guitarra assim, eu falo, poxa, queria tocar assim. Então, para que eu toque assim, eu preciso treinar. Porém, também tem outro ponto. Às vezes, né, a gente olha para, né, digamos que eu toque guitarra na igreja bem mal, assim. E aí Deus fala, o seu ministério não é... Eu não quero você tocando guitarra. Eu quero que você vá pregar, eu quero que você vá receber as pessoas lá na porta da igreja. Mas aí você coloca na cabeça que não, Deus quer que eu toque. Mas Deus está dando todos os toques para você, dizendo, eu não quero você aí, não quero você aí. Então, nós precisamos realmente colocar o coração em Deus, né? Em Deus, porque Ele vai direcionar também. Às vezes a gente tem a cobiça ou quer realmente fazer algo parecido, né, ou melhor do que alguém, mas não é aquilo que Deus quer. E aí a gente precisa também ter esse direcionamento do Senhor, porque senão a gente vai estar fazendo algo que pode não frutificar na frente. É verdade. Né? Então a gente também precisa ter muita atenção nisso. Por isso que a gente precisa buscar em Deus. É verdade. Né? E olha, irmãos, nada melhor, não são palavras positivas, né? Mas são palavras que
nos mostram o quanto nós somos importantes no reino. É. Paulo vai dizer que o pé, que o dedo, ou que o dedo é mais importante e merece tanto mais glória do que a mão, é tão importante quanto, né? Então Deus te ama como você é, né? Mas ele se recusa a te deixar assim, como está, né? como está. Ele quer que você seja como o Senhor Jesus. A gente trouxe aqui são dois pensadores, né? A gente não trouxe o nome porque Cortei porque era a vez da Lidiane. tinha uma confusão quanto às autorias, mas assim, Deus o ama tal como você é, né? Deus nos ama do jeito que a gente é. Mas ele se recusa a nos deixar desse jeito. Ele quer que a gente seja simplesmente como Jesus. Deus nos vê como somos, nos ama como somos e nos aceita como somos. Mas pela sua graça, ele não nos deixa como estamos. Então, tudo debaixo do grande amor de Deus tem mudança. É possível mudar. Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente. Sim. E não é um pecado que vai fazer a gente sucumbir, porque é tudo pela graça. É verdade. O que a gente está fazendo aqui é andar em santidade e trazer outras pessoas para o universo da graça, né? Para a vida eterna nos céus. Porque, no fundo, todo o esforço que a gente tem aqui é para que outras almas também venham para o lado... Como é que é o lado bom da força? O lado O lado da luz. Mas... Fechando, então, né, esse ponto. 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobice. Que o nosso coração seja guardado no Senhor, que os desejos que nascem no nosso coração venham do coração de Deus. Que a gente saiba se alegrar com aqueles que estão se alegrando, ver a vitória das pessoas, o desenvolvimento das pessoas e se alegrar com elas, suportar aqueles que estão crescendo e se alegrar com eles e também almejar coisas melhores e maiores para nós, mas sem que a gente destrua ou atrapalhe a vida de outras pessoas com isso. Isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E para fechar... Então, seja agradecido pelo que você tem e vá viver a sua vida. Amém. Tá bom? Vai ver lá com seu marido mal acabado, com sua esposa mal acabada. Tá bom? Seja agradecido. Seja agradecido. E os princípios envolvidos nesse mandamento é combater a cobiça no seu coração. Guarde seu coração. Né? Guarde o coração. Por quê? Porque isso significa demonstrar gratidão a Deus e respeito a você e ao seu próximo. Amém. É o primeiro passo para melhorar de vida e proporciona uma extraordinária força moral. É verdade. Tá bom? Então seja grato, porque a gratidão é ao Senhor. E várias pessoas aqui no comentário realmente agradecendo ao Senhor. A Ruth, a filha conhecida como Maria Nazaré, várias pessoas aqui falando, agradecendo ao Senhor. E é isso, irmãos, a gente precisa agradecer, porque se nós agradecemos, nós combatemos a cobiça. E como nós lemos lá no início, a gente já está acabando, né? Como nós lemos lá no início, esse 10º mandamento, geralmente, quando você peca em outros, você já pecou antes nele, você já errou antes nele, né? Você já falhou antes nele. Então, não viva a vida dos outros, viva a sua. Amém. Tá bom? Mesmo que você esteja olhando para a sua vida e falar, se eu tivesse feito isso quando era mais jovem, se eu tivesse feito aquilo quando tive a oportunidade, passou. A sua juventude passou. Eu queria muito eu, quando formei História, nunca pensei em dar aula, mas hoje em dia eu falo, por que eu não busquei? Mas passou. Então eu tenho que buscar outras oportunidades. Estou vivendo a minha vida, né? O VN me banca e a gente vai indo. Tô brincando, também trabalho. Né? Então, para a próxima aula, nós faremos um apanhado aí de todos os mandamentos. E iremos introduzir o próximo tema. O próximo tema, a gente pensa em fazer uma maratona maneira, que pode falar? Não, vamos deixar para a próxima semana. Vai deixar a próxima semana, tá? Então... Muito obrigada, irmãos, por estarmos juntos hoje. É verdade. Não percam semana que vem. Se restou alguma dúvida, se ficou algum ponto solto, dá uma olhada nos outros vídeos, que a gente vai falar um pouquinho sobre todos os mandamentos, fazer um apanhado, e já vamos fazer a introdução do próximo assunto. Então não percam, tenham uma sexta-feira, finalzinho de sexta abençoada, metade de sexta abençoada no Brasil, e um final de semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Bom,
Fiquem com Deus. Amém.